Olá, vamos conversar hoje sobre o livre-arbítrio. Na verdade, sobre por que as coisas acontecem justamente comigo. Acredito que você já deve ter se perguntado em uma ou mais vezes por que isso acontece comigo. Não estou dizendo, às vezes, coisas boas, porque normalmente, quando acontece algo bom, nós falamos, isso eu mereço, né? Eu fiz por merecer, eu conquistei, eu lutei para conseguir. Mas quando acontece algo que nós consideramos que não é muito bom, nós perguntamos, por que isso acontece comigo? E aí esquecemos de alguns princípios que a doutrina espírita fala, que as religiões, de uma forma geral, dizem. Alguns dizem assim, foi vontade de Deus. Poxa, será que Deus permitiria que algo ruim nos aconteça? Há quem diga que sim. Por exemplo, de um acidente, a perda de um parente, uma doença, principalmente na atual época que nos encontramos sobre essa pandemia, a Covid e tantas outras dificuldades de saúde mental, de saúde física. E quando somos acometidos ou percebemos que alguém está acometido de alguma dessas doenças, nos perguntamos: por que isso acontece? Quando é nos outros, nós até encontramos algumas explicações, algumas justificativas. Mas quando é na gente, temos um pouco mais de dificuldade. Falar que Deus permitiu que algo ruim nos aconteça é dizer que Deus não é bom. É dizer que Deus, talvez, como muitos dizem, não olha por nós. E você? Você considera que Deus permite que algo ruim lhe aconteça? Sei que muitas pessoas pensam assim, que precisam agradar a Deus para que as coisas fiquem bem. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus nos dá o livre-arbítrio. Esta, se nós podemos dizer, é a grande virtude de Deus, permitir que nós possamos escolher aquilo que nós queremos que nos aconteça. Ou melhor, Deus permite que nós escolhamos o que queremos fazer, como queremos fazer, quando queremos fazer. Então, descobrimos, de uma forma bem profunda, que nós sempre fazemos escolhas que nos convêm. Apesar de levarmos em conta as pessoas que estão à nossa volta, parentes, amigos, mas sempre escolhemos aquilo que consideramos melhor. Ou, se quiserem, menos pior. Ou seja, estamos sempre fazendo escolhas. Então, esta liberdade que Deus nos dá de escolher é que geram consequências. Todas as nossas atitudes têm uma consequência. Ou podemos dizer que toda ação gera uma reação. Muito bem. Quando nós somos ignorantes, fomos criados por Deus e somos ignorantes, Deus supre a nossa ignorância, o nosso desconhecimento com os vários instintos que possuímos. Instinto de conservação, instinto de multiplicação, instinto de sobrevivência e assim sucessivamente. Mas quando vamos desenvolvendo a razão, essa razão se choca muitas vezes com esses instintos. E é justamente isso que Deus deseja que nós possamos desenvolver. Desenvolver a razão em tal nível que nós possamos agir independente dos instintos que possuímos. E agir corretamente. E isso leva, certamente, algum tempo. Mas vamos lá. Por que as coisas acontecem conosco? Nós podemos dizer o seguinte, que existem 4 motivos principais para que as coisas acontecem conosco.
4 motivos principais para que as coisas aconteçam conosco. Quais são esses motivos? Bem, em primeiro lugar, precisamos lembrar que Deus é soberano, soberanamente justo e bom, que Deus é perfeito e que nada que Deus faz é imperfeito. Bem, sendo assim, tudo que existe no universo, nós podemos dizer que tende à perfeição, tende ao progresso, tende à evolução. E nós fomos criados para evoluir. A gente percebe, por exemplo, o homem da pré-história e nós hoje. Percebemos, por exemplo, o homem há 200, 500 anos passado e o homem de hoje, o avanço tecnológico, o avanço intelectual que nós já demos, apesar da moralidade ainda ter desenvolvido muito pouco. Bem, muito bem. Então, tudo o que acontece é para o nosso bem. Por quê? Porque tem a permissão de Deus. Tudo que não acontece com a permissão de Deus, obviamente, como Deus é perfeito, tem uma utilidade. Muito bem. Essas duas causas, ou seja, permissão de Deus e utilidade, nós precisamos nos concentrar nela, em especial quando algo que nós consideramos indevido ou injusto aconteça conosco ou aconteça com algum parente ou conhecido. Muito bem. Então vamos supor que estamos dirigindo um automóvel e batemos. Vamos até eliminar ainda a nossa responsabilidade, dizendo que alguém bate no nosso automóvel. Não vamos importar a situação em si, mas que alguém bateu no nosso automóvel sem que nós nada fizéssemos para contribuir com isso. Aí nós perguntamos, se Deus permitiu que houve esse abarroamento do automóvel de alguém sobre o meu, com o meu, poderíamos perguntar: qual é a utilidade dessa batida, dessa circunstância, ou vamos dizer assim, desse inconveniente para a minha pessoa? De imediato, nós podemos dizer que esta batida, ou esse acidente, ou incidente, tem por objetivo exercitar virtudes que estão latentes em mim, latentes em você também, obviamente. Por exemplo, como a compreensão, a paciência, a tolerância, a indulgência. Falar assim é bastante fácil, mas no momento da situação, por vezes, isso se torna difícil. Mas se antes de esbravejarmos, antes de ficarmos chateados pelo acontecimento, se nós pararmos para pensar, opa, se Deus permitiu isto, é para que eu exercite as minhas virtudes. Eu já sei que eu preciso exercitar a paciência, a compreensão. Quantos de nós não pede exatamente isso a Deus? A paciência, a compreensão, a clareza de raciocínio, a visão do caminho que deve seguir, o equilíbrio. Então, neste momento, é isso que nós temos que exercitar. Mas este é um fenômeno, é uma situação natural. É comum, vamos dizer assim. É relativamente fácil de controle, embora muitos de nós não consigam controlar no momento. Mas se nós começarmos a exercitar dia a dia este pensamento de que tudo o que nos acontece é para o bem, que nós precisamos aprender a extrair o bem de todas as situações, de todas as coisas, quando algo mais sério, vamos dizer assim, acontecer, nós estaremos mais preparados. Mas uma situação material
relativamente quando nós consideramos que não fizemos nada, ou às vezes que fizemos alguma coisa, mas nos compreendemos, nos aceitamos, nos perdoamos, e aquela pessoa que dialoga conosco ou que está envolvida na mesma situação também tem nível de compreensão adequado, tudo sai bem. Mas existem situações que nós não temos controle, que foge totalmente do nosso controle. E aqui eu não vou falar nem a doença, mas vamos dizer assim, algo que acontece com o nosso filho. Alguém que teve um filho e esse filho, ao nascer, apresenta uma doença dita incurável ou uma doença de difícil cura. Deveríamos, então, também nos perguntar: por que uma pessoa amada está com uma dificuldade, uma doença de difícil cura ou incurável? Porque esta pessoa amada é meu familiar, ou é meu parente, ou é um amigo íntimo. Obviamente, transferimos a responsabilidade para a pessoa e, principalmente quando somos espíritas, falamos que é coisa de vida passada. Certamente é. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que duas são as causas dos nossos sofrimentos atuais. A primeira delas é aquelas decisões que nós tomamos nesta vida. E outra é fora desta vida. Mas não vamos falar das situações fora desta vida, ou seja, desta encarnação. Vamos falar das situações desta encarnação. Obviamente que se está acontecendo alguma coisa, é para que possamos extrair proveito. Se é dentro do meu círculo familiar íntimo, ou seja, esposa ou esposo e filhos, e isto está acontecendo, deveríamos nos perguntar: o que eu preciso aprender com essa situação? Desespero não resolve. Chorar, claro que podemos chorar, podemos nos sentir, podemos nos emocionar e até devemos, mas não devemos nos deixar dominar por essas emoções. Lembrando que tudo que Deus permite é para desenvolver as virtudes que nós possuímos em estado latente, então caberá a nós identificarmos como a persistência, a perseverança, a fé, a coragem, a determinação para seguir em frente em busca de uma solução. Não vamos nos apavorar para querer uma solução imediata, mas vamos orar com fé, com sinceridade, porque Deus nos dará respostas, até que essa resposta possa ser uma resposta, vamos dizer assim, não há cura. Mas, se não há cura total, pode haver a estagnação da doença. E se não houver a estagnação da doença, pode haver um paliativo que possa dar uma melhor qualidade de vida para nós mesmos ou para aqueles que estão sendo acometidos dessa doença. Crer em Deus, crer também em Jesus, é fundamental. Esse raciocínio de saber que Deus não coloca em nossas vidas, não coloca em nosso alcance nenhuma situação que nos prejudique, embora possa parecer, e que todas essas situações são para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Isso nos dá, vamos dizer assim, o consolo, com o esclarecimento. E
Pensar se eu fiz nesta vida ou fora desta vida por merecer aquilo, podemos até pensar, mas se nós lembrarmos que Deus é soberanamente justo e bom, e que, sendo perfeito, soberanamente justo e bom, ele não permitiria que nada de mal nos acontecesse, então não precisamos dizer ou perguntar por que que isso acontece, pois a resposta, pelo menos intelectualmente, nós já possuímos. Isto acontece é para o meu bem, para que eu cresça, para que eu progrida. Amigo, amigas, amigos, não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil. Mas é um caminho para o autoconhecimento, é um caminho para o entendimento da bondade e da misericórdia divina. Eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita luz em seu caminho, compreensão à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita em todos os momentos da sua existência.